Pessoal, seguindo então, sistema neoclássico, ou talvez vocês vão encontrar aí na doutrina de vocês como teoria socialista da ação, tá? Então, o sistema neoclássico, pessoal, ele surgiu lá em 1915, tá? E foi Edmund Mesmer quem denominou o sistema anterior de clássico, e o dele, como veio depois do clássico, ficou sendo denominado de neoclássico. E foi exatamente ele que levantou críticas à teoria clássica, né? Porque para Mesmer ela era baseada na visão de Kant, e realmente era, tá? E realmente tem crítica, sim, eu acabei de mencionar para vocês na nossa análise anterior sobre o sistema clássico, né? Então veja, o dolo e a culpa pelo sistema clássico eram os únicos elementos da culpabilidade. Então, se esse sistema tivesse sido adotado hoje no nosso Código Penal brasileiro, você só poderia analisar dolo e culpa lá na terceira fase do crime, tá? Então o fato era típico, era antijurídico, você só ia analisar a culpabilidade num terceiro momento, portanto, já lá no final do processo, o que traria umas injustiças sem fim, imensas quanto a isso. Então veja, para o Mesmer, ele vem lá e diz o seguinte, olha, na visão de Kant, ou para Kant, né, o mundo ele é dividido em duas partes, ou em duas situações. Nós temos o chamado mundo fenomênico e o mundo numênico. Olha que absurdo, né? Para o Edmund Mesmer, nós temos, levando em consideração o raciocínio de Kant, o mundo fenomênico e o mundo numênico. Tá? O mundo fenomênico encontra-se os fatos objetivos, ou seja, aquilo que nós visualizamos, aquilo que nós vemos. Esse é o fato fenomênico, é o fenômeno acontecendo aqui na nossa frente. Enquanto o mundo numênico é o mundo espiritual, é o mundo do desejo, é aquilo que está na sua mente. Mundo fenomênico e mundo numênico. Logo, para o Mesmer, a teoria clássica era kantista. Tá? Então veja, lá na teoria ou no sistema clássico, tá, que era kantista, o fato típico, ou no momento da análise do fato típico, você estava analisando os aspectos objetivos, ou seja, o fenomênico. E só num segundo momento você passaria a analisar os aspectos subjetivos, ou seja, a culpabilidade. E nela é que vinha o numênico, porque é lá que estava o dolo e a culpa. Tá? Portanto, é lá que estava o desejo, é lá que estava a vontade que saía da sua mente. E o Mesmer, pessoal, ele foi influenciado por Schopenhauer. Tá? E Schopenhauer afirmava só existir o mundo fenomênico por causa do numênico. Uma coisa, o mundo fenomênico, não se dissociava do mundo numênico. Não era possível separar um do outro como fez os defensores da teoria clássica. Ele separou, ele deixou o dolo e a culpa lá na culpabilidade e no fato típico e na ilicitude analisava-se outras situações, a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. E o Edmund Mesmer vinha dizer o seguinte, não é possível separar uma coisa da outra. Tá? O fenomênico não pode ser separado do numênico como fizeram os clássicos. É impossível isso acontecer. Então veja, para vocês entenderem essa situação. Vou dar um exemplo para ver se vocês conseguem identificar essa hipótese. E depois, na hora que a gente for avançando, vocês vão ver que isso fica um pouquinho mais claro. Mas agora eu confesso que realmente é um pouquinho difícil o entendimento disso. Mas devagarzinho para vocês entenderem. Exemplo. Imaginem vocês que eu quero tomar um copo d'água.
Eu quero tomar um copo d'água. Então eu vou lá, pego o copo, vou lá, apanho a água, o copo chegou na quantidade que eu pretendo ou que eu acho que é suficiente para matar a minha sede, eu levo esse copo até a minha boca e vou ingerir aquela água. Diz então o mesmo. Quando eu pego o copo, coloco nele água, levo à boca e acabo ingerindo essa água, isso é aquilo que a gente vê. Portanto, esse é o mundo numênico. É o mundo fenomênico. Se é o que a gente vê, é o mundo fenomênico. É onde estão os fatos objetivos, aquilo que a gente vê. Eu pego a água, pego o copo, coloco água no copo, levo à boca. Mundo fenomênico. Qualquer pessoa consegue ver isso. Ok? Então, o que se vê, ou seja, no exemplo, tomar a água é o fenomênico. Portanto, é o fato ou é o aspecto objetivo. Mas diz o Messenger, mas antes de você pegar o copo, colocar nele água e levá-lo à boca, surgiu a vontade. Então, a vontade para ele vem antes da realização do fato. Ou a vontade vem junto com a realização do fato. Uma coisa não separa da outra. Então, para o Messenger, antes de eu fazer todo esse procedimento, houve a vontade. E a vontade é aquilo que sai da sua mente. Portanto, a vontade está no mundo numênico. Ela é de caráter subjetivo. Ela tem aspecto subjetivo. Tá? Eu só tomei a água porque eu estava com sede. E ao tomar a água, eu tinha o desejo, que estava na minha mente, de saciar a minha sede. Portanto, para o Messenger, tá? A vontade de tomar água, tá? O aspecto subjetivo, o numênico, é a força motriz que propulsiona a conduta. A vontade é a motivação, é a força motriz da realização da minha conduta. E ele vem lá e diz, então, ora, eu não posso de forma alguma dissociar, separar uma coisa da outra. Elas estão associadas. O fenomênico e o numênico estão juntos, ou seja, o aspecto objetivo e o aspecto subjetivo, eles não podem ser dissociados, como fazia a teoria clássica. Tá? Veja, nesse sistema neoclássico, pessoal, eu também tenho aspectos objetivo e subjetivo como eu tinha no sistema clássico. Ou seja, no neoclássico, o crime continua sendo um injusto culpável. Só que agora há uma distinção. Tá? Agora eu continuo tendo, como na clássica, o aspecto objetivo e o aspecto subjetivo. Só que agora há uma diferença. No aspecto objetivo, o injusto não mudou nada. O injusto continua sendo composto, pessoal, pelo fato típico, que é a conduta, a tipicidade, o resultado e o nexo causal. Então, veja, na teoria neoclássica, crime continua sendo fato típico, ilícito e culpável. E dentro dessa teoria tripartida, fato típico, ilícito e culpável, eu continuo tendo a obrigação de fazer a análise do aspecto objetivo e do aspecto subjetivo. No aspecto objetivo, eu vou analisar o fato típico e a antijuridicidade. No aspecto subjetivo, que seria o numênico, eu vou analisar a culpabilidade. Mudou? Até aqui nada da teoria clássica? Até aqui nada. Crime na teoria clássica é um injusto culpável dividido em fato típico, antijurídico e culpabilidade? Sim. Na neoclássica, crime continua sendo um injusto culpável dividido em fato típico, antijuridicidade e culpabilidade.
No injusto, eu continuo analisando, são os aspectos objetivos, eu continuo analisando o fato típico e a antijuridicidade. E o fato típico é composto de conduta, tipicidade, resultado e nexo causal. E na ilicitude ou na antijuridicidade, lá, de novo, eu só analiso se estão presentes ou não as excludentes da antijuridicidade ou da ilicitude. Ou seja, eu só analiso se há estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito, para verificar a existência desses dois elementos aí presentes. Veja, aqui no sistema neoclássico, no aspecto objetivo, adotou-se a teoria causal naturalista da ação. Opa! Teoria causal naturalista da ação. E na clássica? Teoria causal ou naturalista da ação. Veja que tanto para uma quanto para outra não houve alteração nenhuma, tá, em relação à análise do injusto, ou seja, do aspecto objetivo. Estão acompanhando isso? Tá? Então vai fazendo esse quadro, vai fazendo essa análise que vocês conseguem entender. Mas agora no neoclássico, tá, o Messinger traz uma distinção. Agora aqui houve uma mudança quanto ao aspecto subjetivo. No aspecto subjetivo, ao analisar o culpável, nós temos a culpabilidade. Professor, mas até então não está mudando nada? Não, até então não. No injusto, que é o aspecto objetivo, eu analiso o fato típico e a antijuridicidade. Perfeito. Igual ao clássico, igual ao clássico. No aspecto subjetivo, eu analiso o culpável. Sim, acabei de falar para vocês. No neoclássico, o crime continua sendo injusto culpável, composto por fato típico, ilicitude e culpabilidade. Perfeito. Só que agora que o Messinger vem e diz, na culpabilidade, não há mais só a análise do dolo e da culpa, como faziam os clássicos. Veja, nos clássicos, o dolo e a culpa são os únicos elementos da culpabilidade. Para os neoclássicos, ou para a teoria socialista, agora não mais. Agora, na culpabilidade, estão presentes 3 elementos. Agora eu preciso verificar se o indivíduo que realizou o fato típico e antijurídico, seria culpável, se há dolo ou culpa, e eu preciso analisar a exigibilidade de conduta diversa. Veja que agora acrescentou-se mais alguns elementos à culpabilidade. A culpabilidade agora está um pouquinho mais cheia, por isso que no aspecto subjetivo adotou-se a chamada teoria psicológica normativa da culpabilidade. Por que psicológica? Porque inseriu aí agora a imputabilidade e também a exigibilidade de conduta diversa juntamente com o dolo. Então veja, no sistema clássico, a culpabilidade era composta apenas pelo dolo e pela culpa. Já no sistema neoclássico, a culpabilidade passou a ser analisada, levando em consideração, além do dolo e da culpa, também a imputabilidade e a exigibilidade de conduta diversa. Portanto, acrescentou-se a imputabilidade ao dolo e à culpa, mais a exigibilidade de conduta diversa, exatamente porque o Messinger discordava de que havia, como na teoria clássica, uma dissociação. Para ele não há dissociação entre os fatores fenomênicos e numênicos, conforme já mencionados. Veja que agora já houve uma distinção, já houve uma diferença. As teorias foram evoluindo, tá? Estudiosos do crime como ciência criticaram porque ela era falha, a teoria clássica, e agora eles trouxeram mais alguns elementos para a culpabilidade. Melhorou? Melhorou. Mas resolveu o problema? Não resolveu. Ela continua apresentando defeitos, ela continua apresentando falhas, e nós vamos verificar o porquê disso no nosso próximo estudo, que é o do sistema finalista, ok? Vamos a ele em breve.